Então é assim, ó, nessa pastinha aqui, eu coloquei esse livro Morte e Vida Severina e outros poemas, né? Na verdade, assim, não tem muitos outros poemas, não. Porque o Morte e Vida Severina foi escrito para ser uma peça de teatro, né? Então é relativamente longo, né? Mas tem alguns outros poemas longos, tipo, tem uma introduçãozinha, né? E tipo esse aqui, ó, o Rio, né? Ou Relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife. Também é um poema bem longo, né? O professor, é esse poema do Rio que também aparece no filme, que o diretor ele fala Ah, que é. ele também colocou um pedaço? Não, você tá falando do documentário, de algum dos documentários? Isso, que ele fala que ele fez, ele que fez o filme, né? E aí ele Aham. também colocou um pedaço do poema Não, do Rio. no filme? É, tem alguma coisa assim, não tem não? Ou eu tô Não, acho que não. viajando? Ou talvez ele tenha colocado a cena, né? Mas Eu vou dar uma olhada lá de novo, daí é, eu te falo. porque tanto o filme quanto a animação são baseados no texto mesmo da Morte e Vida Severina que está aqui, ó, né? Começa, ó, na página 73 do PDF, né? Na verdade, eles até chegam a cortar um trecho, né? No filme tem alguns trechos que eles cortam um pouco, sabe? Mas é muito pouco. Basicamente assim, ó, a peça, né? Porque foi escrito para ser uma peça, né? Ela tem cenas assim que com subtítulo, né? São blocos assim, né? Independentes assim, mas eles estão em sequência, porque a história é a viagem, né, do Severino, né, do sertão ali até Recife, né? Então, tem uma sequência, mas assim, tem blocos assim, ó, tá vendo? Então, a ideia, bom, deixa eu voltar lá na pasta. Então, na pasta tem esse livro, né? Esse livro tem, depois de Morte e Vida Severina, ainda tem outros poemas, né? Tem outros poemas depois, só que também não são muitos. São poemas longos, né? Até, ó, aqui uma faca só lâmina, também é um poema só, bastante longo, né? E depois tem esses apêndices aqui com alguns dados biográficos e tal, né? Bom, daí, que mais? Eu coloquei esse documentário que chama De Lá para que está em duas partes, né? E daí tem a animação e o filme, os dois baseados no texto Morte e Vida Severina, que sendo uma peça de teatro é mais fácil adaptar para a linguagem audiovisual, né? Porque foi escrito para ser encenado, né? E aqui tem um outro vídeo que é de um professor que estudou o João Cabral de Melo Neto no mestrado e no doutorado, né? Então, qual é a proposta de trabalho? A proposta de trabalho é que vocês vejam pelo menos esse vídeo aqui, né? Que é em duas partes de apresentação do autor. E depois analisem alguma cena, né? Considerando que cena é um bloco de estrofes do poema Morte e Vida Severina, né? Que como foi feita essa adaptação ou na animação ou no filme ou os dois, né? Essa é uma das possibilidades do trabalho. Então escolhe ali, né? Pode ser, vamos supor,
abrir de novo lá. Tem a primeira parte em que ele está se apresentando, o Severino. Então aquilo é uma cena só, né? Aí, como é no filme, ou como é na, na animação, né? Quais os recursos da linguagem audiovisual, né, que são utilizados para adaptar, né, para encenar esse trecho aqui. Por exemplo, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai, né? Então, escolhe ou a animação, ou o filme, ou os dois. E para ver, analisar um bloco desse aqui, como é feito, né? Essa é uma possibilidade de trabalho. A outra possibilidade de trabalho é escolher outro poema qualquer do João Cabral e relacionar com aquilo que é dito nos vídeos de apresentação, né? Por exemplo, tanto no primeiro vídeo, que chama De Lá para Cá, quanto no segundo, né? Vão os participantes, aqui só tem um participante, né? Mas aqui tem mais de um. Eles vão falar de como é a poesia do João Cabral, as características dele, né? E então vocês escolhem um outro poema, que pode ser desse livro aqui, né? Ou pode ser outro que vocês encontrarem, só que tem que encontrar numa fonte confiável, né? Algum site assim que tenha credibilidade ou em algum livro, né? E daí fazer a análise, né, do poema relacionando com o que é dito no documentário, tanto nesse quanto nesse aqui. Entenderam a proposta? Sim ou não? Sim, eu entendi, professor. Aham. Eu vou. Sim, professor. Beleza, Francisco. Então, eu vou passar por escrito direitinho, né? E como nas outras atividades, o prazo vai ser de 1 mês, né? Depois que eu passar, né? Certo? Beleza. Beleza? E a gente já está meio que chegando ao final da disciplina, né? Porque só tem mais uma semana que é essa daqui, né? A gente está nessa, ó. Só tem essa daqui, né? E aqui, bom, eu vou trabalhar, eu estou pensando em trabalhar com um conto, né? Do Guimarães Rosa e um conto da Clarice. Claro, vou postar material apresentando os autores como um todo, né? E depois eu vou procurar falar de alguns outros autores contemporâneos, né? Mas, claro, vai ficar faltando muita coisa, infelizmente, né? Assim, o fato da nossa matéria, da nossa disciplina ter ficado tão concentrada assim, né? Acabou, acho que, prejudicando um pouco, né? O conteúdo, mas informação é o tipo de coisa que vocês podem encontrar mais acessível, né? Por exemplo, pega um livro do Alfredo Bozzi, né? Ele vai apresentar. Por que vocês estão rindo? Deus me livre esse inferno desse bode, professor. Imagina, Nossa! porque Cristo, Rei dos povos. Você tem que ler o Bose com o dicionário do lado, daí ele começa a citar um negócio, daí você vai pesquisar que negócio que é não, esse, não, daí ó, vira um ninho de Deus me livre. não. O Alfredo Bozzi, o livro do Alfredo Bozzi, aquele lá, literatura, história concisa da literatura brasileira, né?
Isso. Ah, o meu não está aqui agora. Ah, está aqui. Esse inferno aqui, professor. Ó, esse livro aqui, ele é um livro panorâmico, né? Ele é um livro panorâmico, né? Então ele tem muita utilidade, porque vocês conseguem ver quais são os principais autores de cada período, né? Sim. Que não dá para ficar só nele, né? Então, por exemplo, o Patrick, por exemplo, que está fazendo uma pesquisa sobre o Rosário Fusco, se ele pegar aqui só o que fala do Rosário Fusco, ele vai falar não, discordo, ou não, isso é muito superficial, entendeu? Mesma coisa quando eu estudei o Murilo Rubião, né? Quando eu pego aqui o que o Alfredo Bozzi fala sobre o Murilo Rubião, ou é muito pouco, ou é muito superficial, ou está um pouco equivocado, né? Mas também o que a proposta desse livro aqui é apresentar um panorama geral, né? Então, funciona, né? Por isso que eu estou falando, esse livro é um livro de muita importância, muita utilidade, né? Por exemplo, Por isso que eu comprei, tá? Quando a gente teve aula com o Volmir, né? Ele falou, ó, pelo menos para você ter uma noção um pouquinho mais apurada da literatura, é esse livro aí do Borges. Eu só quero dizer assim, que como ele é muito cara do negócio, então às vezes dá uma bugada no cérebro aí pelos termos que ele usa e tal. Aí tem que dar uma pesquisada além dele, sabe? Não, pode ser que ele às vezes use um vocabulário meio rebuscado demais, pode ser, né? Mas assim, ele é muito útil, né? Porque Não, sem dúvida. é isso que eu estou falando. Como a gente teve que compactar demais a matéria, né? Então tem muitos autores que a gente deixou de falar, né? E alguns importantíssimos, né? Então por isso que é bom vocês assim ter em mente que, por exemplo, se vocês forem lecionar literatura no ensino médio, tem que ter material assim de apoio, além disso que eu estou falando, acabou sendo muito pouco o que deu para a gente trabalhar, né? Eu tentei me concentrar nos principais, mas, por exemplo, Murilo Mendes, né? É um poeta importantíssimo. Daí, se vocês forem lecionar literatura, né, e não souberem quem é o Murilo Mendes, é uma falha, né, assim, na formação, né? Mas, infelizmente, foi o que a gente conseguiu fazer, né? Tudo bem? Não tem como, né, professor? Na aula Não tem remota, como. abarcar tudo. Não tem como. A única coisa é assim que você precisa ter essa consciência de que foi assim. Bom, eu vou fechar o seu microfone. Ou é o do Francisco? Bom, enfim. Eu não gosto de animal, professor. Não O gosto de Francisco cachorro. não tem cachorro. Eu não gosto de cachorro. Tudo bem, então? Tudo, professor. Tudo certo, professor. Tá. Vamos fazendo aí. Então, beleza. Então, eu vou mandar por escrito, né, a proposta da atividade sobre o João Cabral de Melo Neto e já preparar o material para a última semana, né? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou alguma observação a respeito das atividades ou do curso que queira fazer aqui? Professor, eu queria, se possível, que o senhor explicasse mais ou menos um pouco do Graciliano, que eu ainda estou meio confusa. O que? Atividade sobre o Graciliano Ramos? Isso.
Tá. que é praticamente parecida com essa? É que eu não tive na última aula. Não, mas ó. É parecida com essa? Tá, peraí. Eu vou compartilhar de novo aqui, ó. Né? Você chegou a ver esse arquivo, Gabriela? Ah, eu vi sim. Eu vi o filme também. Achei o filme um pouco cansativo, mas assim, tudo bem. O Patrick foi um pouco menos, como que eu posso dizer? Sutil. Isso, menos sutil. Não, ele é meio chato mesmo, assim. Acho difícil representar. Eu acho que quando o senhor falou que o do João Cabral de Melo Neto foi feito mais para atuar, é bem mais fácil. Agora o Graciliano, ele tem essa pegada de diálogo interior, né? É difícil classificar num filme. Mas o Graciliano, a diferença é que eu coloquei um artigo lá, né? Não sei. O artigo eu não li. Então. É porque a questão que eu coloquei aqui está relacionada com o artigo, né? Então, é para escolher uma das duas questões abaixo. E daí, a primeira questão é: em seu artigo Literatura e Cinema, Vidas Secas, publicado na revista Darandina, da UFJF, em 2010, tá bom o tamanho aí para ver? Dá para ver bem. Tá. Maria do Rosário Alves Pereira considera que o filme de Nelson Pereira dos Santos pode ser, aqui ficou meio repetitivo, né? Pode ser considerado uma adaptação por tradução do romance de Graciliano Ramos. E a própria Pereira explica esse conceito, que é a adaptação por tradução, né? Adaptação como tradução, tal qual o próprio nome indica, é aquela que pretende que o texto lido se enquadre quase perfeitamente ao projeto cinematográfico. Ou seja, a história narrada seria traduzida para a tela por equivalência. Pega-se uma cena do livro, por exemplo, e a mesma é tratada no cinema, tentando se manter sua composição e seu sentido originais. No entanto, conforme Pereira observa na sequência de seu artigo, há uma porção de diferenças entre o livro e o filme, tais como a superposição de capítulos e o deslocamento dos fatos na sequência dos acontecimentos, ou ainda a ausência de um narrador em off no filme que reproduz as palavras do escritor no discurso indireto livre, ou seja, aquele que dá fluxo ao pensamento das personagens. Levando em conta as observações acima, responda: o conceito de adaptação por tradução lhe parece ou não adequado para designar a relação que se estabelece entre o romance de Graciliano Ramos e o filme de Nelson Pereira dos Santos? Justifique a resposta. Essa é a primeira questão, né? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Primeiro, que entendam o que o artigo está dizendo, né? E que depois discutam se isso é contraditório ou não, né? Que o que ela está dizendo é contraditório ou não. Ela está dizendo é uma adaptação por tradução. Depois ela mostra que tem um monte de diferenças, né, entre o filme e o livro. Então, isso é contraditório ou não? Né? Por quê? Entendi. Essa é a primeira questão. A segunda questão é bem mais simples na maneira como eu formulei. Né? Escolha um capítulo do romance de Graciliano Ramos e observe o modo como ele é adaptado no filme de Nelson Pereira dos Santos. Em seguida, responda, que eu errei, né? Responda se, na sua opinião, a adaptação é bem feita e explique o porquê, né? É uma coisa que, aparentemente, a questão é mais simples essa daqui, né? Só que, na verdade, para que a resposta seja boa, vocês vão ter que entender o mesmo tipo de coisa que o artigo está dizendo, né? Entendi. Ô, Certo? professor, Fala, eu Gabriel. acho que eu lembro, na aula de crítica literária com o professor Marcos, que ele passou alguma coisa sobre tradução e adaptação.
Ah, Senhor beleza. sabe dizer, senhor, é que eu vou ter que pegar aqui nos meus arquivos e ver se eu acho. Não lembro se era do T.S. Eliot, não lembro de quem que era agora, mas eu vou procurar. Eliot? T.S. Eliot? É o T.S. Eliot, mas eu não lembro se era Não, dele. provavelmente não, porque o T.S. Eliot, ele deve ter passado aquele, aquele texto sobre o cânone literário, né, influência, essas coisas, né? Aí ele passou uns 2 ou 3 Ah, textos dele. Eu não lembro quem que era que ele passou uhum. que falava sobre isso. Não, então, se vocês quiserem, eu posso passar mais sobre isso. Só que eu pensei, não, eu não vou encher de material lá, né? Porque. Ah, professora, eu não ligo. Eu acho que quanto mais referência tem ali, mais fácil fica de fazer. Porque Aham, quando a gente não tem um norte para seguir, por exemplo, não sei por onde começar, o que que eu tenho que falar, qual o autor que é entendi. legal de ler, então, assim, fica complicado. Daí a gente Aham. fica só restrito ao Bose, que a gente sabe que é uma fonte confiável, né? Ao Cândido e tal, alguma coisa assim. Não, Mas, então, olha só, tem um professor que é falecido já, né? Mas que dedicou a vida dele a estudar a relação entre literatura e cinema, que é o Ismael Xavier, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O- não, nunca ouvi. Então, ele tem vários artigos e ele tem um texto, um livro bem completo sobre cinema, né? E que chama O Discurso Cinematográfico, Opacidade e Transparência, alguma coisa assim. Mas esse livro exige bastante tempo para ler, né? Agora, ele tem alguns artigos mais curtos que fazem a análise comparativa entre livro, né, literário, obra literária e filme, né? Eu posso passar um artigo dele, porque dá para entender o tipo de raciocínio que a gente pode ter numa análise literária, né, uma análise comparativa entre livro e filme, né? Eu acho que é Eu melhor vou mesmo. passar então, eu vou passar esse artigo mais curto, né, que chama Do Texto ao Filme, alguma coisa assim. Eu encontrei aqui o livro em PDF Qual? dele. Opacidade e O, Transparência? isso, o discurso cinematográfico, a opacidade e a Aham. transparência. Sim, esse livro aí é ótimo assim, para esse tipo de coisa, porque a gente. Ele fala do realismo crítico, né? Não, ele fala da linguagem do cinema, né? Uhum. Ele fala da linguagem do cinema, mas uma espécie de histórico, assim, né? Ele vai contando a história da linguagem cinematográfica de várias correntes que surgiram, né? E Uhum. é um livro bem interessante, bem completo, né? Cheio de referência de filme que o Patrick não ia gostar, né? É, filme cult em preto e branco, antigo. Assim, grande parte desses filmes eu também não vi, mas o livro, independentemente da gente conhecer todos esses filmes ou não, o livro ajuda muito a gente entender sobre a linguagem, né? O, o Francisco deve entender isso porque ele trabalha com isso, né? Linguagem de televisão, linguagem audiovisual, né? O, Sim. aham, é. No meu caso, a gente trabalha com o que o povo gosta de ouvir, né, professor? Tipo, a gente trabalha de uma maneira mais simples para que as Aham, pessoas, né, de A a Z entendam a mensagem que a gente quer passar. aham. É, Mas eu acho que é isso que o filme também quer passar, né, professor? Tipo, uma representação que dê para se entender, né? Que fique mais. então, depende do filme, né? Depende do filme. Sim, é. O O filme professor fala, quem está falando? é o Chico. Fala, fala, É, fala, Chico. da,
pode ser uma pergunta boba, mas é só para saber mesmo. Essa questão regionalista da cultura brasileira presente nos livros, na poesia, ela só é, de fato, ela só não exaltada, mas só ganhou dimensão depois da segunda fase do modernismo? Ou antes do próprio modernismo tinha gente que fazia isso? Tinha um pouco. Mas eles não foram tão... não tiveram tanto destaque, nem se organizaram em grupos assim, né? O Zé de Alencar pode-se dizer que sim ou não? Pode-se dizer. Só que o José de Alencar, ele queria encontrar ele queria retratar a identidade nacional, né? Era mais nacional. Entendi. E ele escolhia tipos que ele acreditava que representavam a identidade nacional, né? Então, Iracema, o sertanejo, né? Coisa assim, né? Enquanto que essa geração do Graciliano Ramos já é diferente, porque o modernismo surge em São Paulo, né? Que é um grande centro na época, quer dizer, ainda não era, né? Na verdade, o grande centro era o Rio de Janeiro, né? Mas o modernismo coloca o estado de São Paulo como um grande centro cultural, assim. E depois começa a se espalhar por outras cidades, né? Então, Minas Gerais, Paraná, né? E depois também para o Nordeste, né? E daí os romances regionalistas aparecem como uma espécie de contraponto, né, ao modernismo, que era muito concentrado, né, sabe? Entendi. Enquanto que na época do José, na época do José de Alencar, o Nordeste ainda era um centro econômico, né? Assim, ainda era mais importante que o Rio de Janeiro, né? Entende? Então, Sim, claro. Então, não tinha muito essa característica, né? Assim, esse tema do regionalismo é um tema teórico que eu já li alguma coisa, mas eu não domino muito, não, para falar a verdade, sabe? Não é uma coisa que eu sei de cabeça de te dizer, o conceito de regionalismo é isso e os principais autores que discutem esse tema são esses, né? Mas antes do modernismo já tinha algum tipo de regionalismo, né? Entendi. Tem como que chama aquele cara? O Toné, né? Visconde de Toné. Ele escreve Inocência, né? Agente de Melícias, né? Não, esse é outro. O Visconde de Toné é Inocência que ele escreve. Que é uma história... Isso, Inocência. É uma história que se passa aqui, né? Aqui da Onda, né? Eu não sei exatamente, mas eu acho que... Eu acho que é ali no... Professor, pelo que eu li, é no distrito de Palmeiras, ali, aqui da Ona, naquela região ali, seria ali. Então. Isso, se eu não estiver enganado, mas acredito que seja ali. Na época o estado não era dividido, né? Então fala Mato Grosso. Não. Mas eu acredito que fosse Mato Grosso do Sul, né? Então é um tipo de regionalismo, né? Mas daí de uma discussão teórica sobre conceito de regionalismo, né? E daí eu acredito que os professores que estudam a literatura sul-mato-grossense, né? Tem alguns que estudam na UEMS, né? Eles possam te responder melhor, porque eles devem ter uma leitura a respeito desse conceito. O que é regionalismo? Não, perfeito. É que eu fiquei curioso, falei, será que antes do modernismo não se tinha essa... Como eu já li algumas coisas do José de Alencar e tal, então mas ele falava da Iracema, no Ceará, enfim, depois
o índio Peri ali no Rio de Janeiro, ali no interior Sim. e tal. Então daí ficou essa dúvida aí. Obrigado por ter respondido. Não, imagino. E, bom, mais alguma coisa? A Gabriela estava falando de texto. De colocar mais referência ali. Não, então, tem esse, né, que o Ismael Xavier. Tem um outro que chama Cinematizações, o autor chama Renato alguma coisa. Renato Cunha, não sei, alguma coisa assim. Eu posso mandar também, mas eu não sei se... É porque não tem tempo suficiente para vocês lerem tudo, né? Mas depende do interesse por cada tema específico, né? Mas também é bom, professor, ter, porque vai que em algum momento a gente precisa, pelo menos o material tá ali, entendeu? Eu mando, então. Às vezes, para esse trabalho em específico, a gente não usa, mas sei lá, lá para frente, tô com alguma dúvida em alguma coisa e eu tenho acesso, né? Tá. Ó, esse texto do Ismael Xavier, que chama Do Texto ao Filme, eu não sei se é exatamente isso, mas alguma coisa assim. Ele vai fazer referência a um monte de filmes brasileiros, né? Baseados, acho que ele fala principalmente do Nelson Rodrigues, né? Pode ser que vocês não tenham visto a maior parte dos filmes, assim como eu também não vi grande parte desses filmes. Mas o mais importante é seguir o raciocínio dele. O que ele está falando, sabe? Assim, ele está falando assim, de que maneira a gente pode analisar comparativamente um texto literário com uma adaptação cinematográfica. E daí, para embasar o raciocínio dele, né, ou para apoiar os argumentos dele, ele vai citando um monte de exemplo, né? Então, o meu conselho é assim: leiam o texto, mas assim tentem não se perder por exemplo desconhecido, sabe? Tipo assim, mas eu não vi esse filme, não vi esse filme, não vi esse filme, e achar que por isso não consegue entender o que ele está dizendo, né? Tudo bem? Tá, eu acho que eu achei aqui o artigo. Ué? Acho que eu achei esse Do Ismael texto Xavier? dele. Do texto ao filme? Aham. O bom é que tá bem fácil de achar esses que o senhor falou. Ótimo, ótimo. De qualquer maneira, eu posto lá também, né? Cinematizações. Então tá bom. O Cinematização é outro. Cinematizações é um livro inteiro. Esses cinematizações eu não consegui achar. Eu vi que é do Renato Cunha. Eu mando. Esse daí, ele tem menos referência de filme que o Ismael Xavier, mas ele tem uma parte teórica inicial que a primeira, segunda vez que eu li, eu falei, putz, o cara tá meio, assim, complicando desnecessariamente. Mas, na verdade, não, é o estilo dele. O estilo dele é meio assim, meio rebuscado, assim, mas o que ele está falando tem fundamento, né? Não é só embromação. Dizendo claramente é isso. A primeira vez que eu li, eu tive uma impressão de que ele estava embromando demais. Mas não, tem conteúdo ali naquilo que ele está dizendo. Só a maneira dele dizer que é menos direta do que poderia, né? Mas é útil a leitura, né? E depois, a segunda parte do livro, ele faz algumas análises, né? Então, é interessante também, né? Ele mostra como é possível fazer uma análise, né? Desse tipo que eu estou falando, né? Comparativa entre obra literária e filme, né? Entendi. E daí tem uns textos teóricos, mas eu, para falar a verdade, eu ainda não li muito assim texto teórico que fala assim,
tradução intersemiótica, sabe? Esses conceitos, assim, né? E, enfim, é isso, né? Mas, assim, mais do que tudo, na minha opinião, né? Tem que entender, tem que entrar no espírito da coisa, né? E o espírito da coisa qual é? O espírito da coisa é não ser ingênuo a ponto de achar que uma boa adaptação só é aquela que reproduz o mais fielmente possível o texto original, né? Porque acho que eu falei aqui, né? Acho que eu falei num dos encontros aí, talvez no passado mesmo, que eu comparei dois filmes que são... Acho que você estava, não estava, Gabriela? Dois filmes que foram Uau. adaptados a partir de romances do Graciliano Ramos, Vidas Secas e São Bernardo, né? Na minha opinião... Acho que eu não tava. Ah, não. Ah, então... Bom, eu não lembro quem que estava. Bom, de qualquer maneira, assim, o Vidas Secas é um dos filmes que eu citei. O outro é São Bernardo, né? O cineasta que adaptou São Bernardo quis reproduzir o máximo possível as palavras do próprio Graciliano Ramos, né? Que são assim, ele reproduziu como? Através desse recurso que a gente chama de narrador em off, né? Aparece só a voz do narrador, né? Aham. E falando o texto do próprio Graciliano Ramos no livro do livro São Bernardo, né? Quer dizer, de certa forma, ele está sendo mais fiel ao texto do que o Nelson Pereira dos Santos no Vidas Secas. Só que isso, para a linguagem cinematográfica, isso na minha análise, né? Não funcionou, sabe? Porque filme tem que usar os recursos da linguagem cinematográfica, né? E então, dá para entender o que eu estou dizendo? Dá sim, tô seguindo. Então o raciocínio tem que ser esse. De que maneira aquele filme funciona como filme para transmitir, por exemplo, o mesmo sentido do livro, né? O sentido, o sentido não é o sentido literal, mas é uma mensagem, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um efeito, né? Essa é uma das possibilidades de analisar, né? Um filme adaptado de uma obra literária. Outra possibilidade depende da proposta do filme, né? Se o filme se propõe a ser uma reprodução mais fiel ao livro, fiel em que aspecto, né? Agora, pode ser que o filme não se proponha a isso. Então, ele tá acrescentando o quê? A um suposto diálogo, assim, né? Então, porque, assim, se o filme está se propondo a ser uma adaptação inovadora, né? O que ele traz de novo que seja interessante para nesse diálogo, vamos supor, né? Mais ou menos assim. Né? Enfim, na verdade, assim, é, as possibilidades de análise são tão variadas quanto as possibilidades de ideia que cada leitor tem, ou cada espectador tem a respeito do filme ou do livro, né? Eu só estou falando, assim, aquilo que eu consigo entender daquilo que eu já vi de análise e daquilo que eu li a respeito, né? Certo? Certo. Aham. Ok. A única coisa é assim que é muito ingênuo ir assistir um filme, né, esperando encontrar a mesma coisa que você
que você viu no livro, né? Porque, bom, se você quer o máximo de fidelidade ao livro, vai lá ler o livro de novo, né? Assim, é a mesma... É verdade. Você quer ver exatamente aquilo que você viu no livro, lê o livro de novo, né? Então, agora, isso não significa que qualquer filme isso não significa que você não possa fazer uma crítica de um filme que se propõe a adaptar um livro. Você pode, né? Mas você não pode ser ingênuo. Professor, mas quando é baseado, não tem necessidade real, então, de ser idêntico, né? Não. Só que o filme tem que ser bom, né? Não é porque não é porque é baseado numa obra literária e não é porque ele não pode ser idêntico, ele nunca vai ser idêntico, né? Então, todo filme é baseado, ele não esse filme é do livro. Não, ele sempre vai ser baseado. Não, então, aí que tá. A questão é assim, ó, o que o Ismael Xavier fala, por exemplo? Ele fala assim, ó, que o filme e o livro sempre vão ser diferentes porque as linguagens são diferentes. Até aí acho que todo mundo entende, né? Ou melhor, a gente que estuda isso tem que entender, né? Então a linguagem é diferente, então já não pode ser exatamente igual. Isso é uma primeira coisa. Mas ele diz também, tanto o livro, né, quanto o filme estão contando histórias, né? E uma vez que os dois estão contando histórias, tem algumas coisas que são comuns às duas linguagens. Quais são elas? Personagem, narrador, né? Tempo, espaço, tudo isso é comum, porque são linguagens contando histórias, são narrativas, né? Então, algumas mudanças, elas são implicações do fato de serem linguagens diferentes, né? E outras mudanças são intencionais. Por exemplo, se eu excluo um personagem, né? Isso daí eu vou adaptar um livro para a linguagem cinematográfica. Eu vou transformar aquela história num filme, né? Excluir um personagem é uma decisão deliberada da minha parte, se eu fizer isso, né? Ou então se eu mudar algum acontecimento na história, né? Agora, a questão é assim, aquele cara que vai analisar, ele não deve falar, é ruim porque é diferente, né? Mas ele pode tentar entender por que que ele fez isso e que tipo de implicação isso tem no filme, né? No resultado final. Isso é bom? Isso é interessante? Né? Qual o efeito que isso trouxe, por exemplo? Né? Entendeu? A análise ela tem que levar em conta esse tipo de coisa, né? Sim. Dentre outras, né? Você pode falar, ficou ruim por outro motivo, né? Assim, os atores são ruins, por exemplo. Quer dizer, quando você vai analisar um filme, você tem que usar critérios de, de filme, né? Critérios sobre a linguagem de filme, né? Assim como você vai analisar um livro, você vai utilizar os critérios de análise literária, né? Entendi a diferença. Ah, Agora, assim, o filme ele pode ser muito diferente e pode ser interessante por outros motivos, né? Agora, pode ser um lixo também. O cara quer fazer uma coisa muito inovadora, faz uma porcaria, né? Mas a questão é que, assim, também qualquer tipo de análise, seja de livro ou de filme, uma análise, sempre é algo subjetivo, né? Sempre tem a ver com... E
E assim, essa análise vai ser mais ou menos válida dependendo do que o público julgar a respeito da análise, né? Sabe? Sim. Uhum, é. Então, assim, o analista, ele tem que, o crítico, né? Ele tem que convencer o seu público de que a crítica dele é boa. E como que ele convence, né? Bom, tem vários modos de convencer, né? Então, é isso, né? Tem gente que não gosta de crítica, né? Eu tava, eu tava vendo uma entrevista do Mick Jagger. O Caetano Veloso entrevistou o Mick Jagger. E tinha um jornalista participando. Roberto Dávila, né, o nome do jornalista, tinha um programa chamado Conexão Internacional. Daí esse jornalista pergunta para o Mick Jagger, o que você acha da crítica? Né? Daí o Mick Jagger fala assim, eu acho que a crítica de música ela é completamente desnecessária. A crítica de música, o tipo de música que ele faz, né, o Mick Jagger, ou fazia, né? Enquanto que ele acha que a crítica de cinema e a crítica de teatro tem uma utilidade maior, né? E por quê? Porque o ouvinte, né, de música popular, né, no caso rock, que é uma música popular, ele escuta a rádio e fala, eu gosto dessa música. E daí ele ouve 2, 3 músicas daquele disco e fala, eu vou comprar o disco porque eu gostei dessas músicas. Naquela época, né? Hoje em dia já não tem mais isso, né? E enquanto que o, o, o espectador de cinema ou teatro, ele lê a crítica para escolher o filme que ele quer ver, né? Então, é isso que o Mick Jagger disse a respeito da crítica de música, né? Agora, Faz sentido, né? faz sentido, faz sentido. Agora, a literatura é um pouco diferente, eu acho, né? Porque a literatura, ela não toca no rádio, né? Então, para você ter acesso à literatura, de um modo geral, para você ter acesso mesmo, você tem que frequentar a escola, né? A literatura é essa que a gente estuda, né? Que é como se fosse, assim, uma cultura erudita, né? Você tem acesso a outro tipo de literatura ou outro tipo de produção poética, né? Que é a literatura popular, né? Que também tem o seu valor, né? Por exemplo, no Nordeste tem a literatura de cordel, né? E tem os cantadores, repentistas, né? Isso daí o povo tem acesso sem ter crítica, né? Sem ter, sem precisar ir para a escola, né? Mas assim, a, a literatura que a gente estuda, só as pessoas só têm acesso se elas forem para a escola, né? E ela tem um valor, tem outro valor, né? Assim, não sei se dá para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Sim, eu entendi. Aham. Então, assim, eu acho que a nossa função é ajudar as pessoas a entenderem a literatura, né? Que é uma coisa que a literatura contemporânea brasileira, por exemplo, ela está dialogando com a literatura, toda a tradição da literatura anterior, né? Então, por isso que precisa estudar para entender, né? Porque é uma coisa que que vai se criando coletivamente durante séculos, né? E daí quanto mais você vai estudando, mais você vai entendendo, né? Então, e o que a gente faz é, por exemplo, criar o material de estudo, né? Que é, por exemplo, o Alfredo Bozzi, né? Ele é um crítico literário e ele cria um livro que ajuda as pessoas a entenderem a literatura e a darem aula de literatura, né? Bom, eu estou viajando demais, né? Não, professor, tá dando para entender.
Mas eu não sei porque que eu comecei a falar isso. Por causa da crítica de filme, né? E da crítica Mas, de filme, de música. isso. Mas a questão é assim, é sempre subjetivo. É sempre, você sempre pode questionar, né? E só que para questionar você também tem que ter os seus argumentos e a sua fundamentação, né? Mas o argumento pode ser qualquer também. Agora, o quanto o seu argumento vai convencer mais do que o argumento do outro é o que no final das contas autoriza você a continuar falando ou não a respeito daquele assunto, né? Não é? Sim. Aham, é isso que eu tô querendo dizer. Então, por exemplo, eu posso dizer, esse filme é um lixo, é um horror, é terrível, porcaria. Mas você pode não concordar. E, bom, né? Por que que eu tô certo? Não necessariamente, né? É igual o senhor falou sobre convencimento, né? Você tem que convencer. Por Isso, que é bom? Por causa isso. disso. Por que É. é ruim? Por causa disso. Então, acho Aham, que a crítica tem que ter isso, né? é. Só que a questão é assim, mesmo que eu te convença, mesmo que racionalmente você acabe concordando comigo, isso não significa que você não possa gostar ou que o seu gosto necessariamente vai mudar, né? Não é? Uhum. É, É. por exemplo, porque, bom, você gosta de um filme ou de uma música, ou até de um poema ou de um livro, às vezes tem motivos muito subjetivos ali, né? E acabou, você gosta e acabou, né? Você pode falar, né? Não, É, tudo bem, faz sentido o que você falou, mas eu gosto e é, pronto. isso é. Por exemplo, eu posso gostar de música que eu não saberia defender que sejam grandes obras. Mas e daí, né? Assim, né? É. É, Cada um tem seu gosto, né? isso. Então, a gente tenta fundamentar o máximo possível em argumentos, em raciocínio, em teorias e não sei o quê, mas isso tem a sua validade até certo ponto, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? Uhum. É Não verdade. não é uma validade absoluta, não, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, mas eu estou fugindo muito do assunto, né? Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma observação? Colocaram coisa no chat aqui. O exercício de hoje. Tá bom, desculpa, Edivan, eu só vi agora. Ó, é assim, ó. Eu vou voltar ali. O que eu postei ali no Moodle, né? Ó, do João Cabral de Melo Neto. Então, eu postei aqui um livro dele que chama Morte Severina, Morte e Vida Severina e Outros Poemas, né? E eu postei esse documentário que está dividido em duas partes, João Cabral de Melo Neto, de lá para cá, parte 1 e parte 2. É um documentário só, de divulgação do autor, né? Postei uma animação que é baseada no texto Morte e Vida Severina, e um filme que também é baseado no texto Morte e Vida Severina. O texto Morte e Vida Severina é um longo poema feito para ser representado como peça de teatro, né? E depois eu postei também um outro documentário, uma entrevista com um professor que estudou o João Cabral de Melo Neto no mestrado e no doutorado, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é assim, vocês veem pelo menos, né, veem esse documentário aqui,
que apresenta o autor, e um dos dois aqui, ou a animação ou o filme, né? Feito isso, pega lá o texto Morte e Vida Severina, né, e outros poemas. Ele está aqui. Né? E o texto Morte e Vida Severina, ele é dividido, né, em cenas, assim, ó, que tem o subtítulo, né? Ó, essa aqui, Alto de Natal Pernambucano. Então tem o subtítulo, assim. Por exemplo, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Daí tem uma parte do poema que representa isso que está sendo dito. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Né? Daí vocês escolhem um trecho desses, né? Pode ser qualquer um. Ó. São vários trechos com subtítulos, né? E esse subtítulo explica o que está acontecendo na história, né? Daí vê ali ou a animação ou o filme e analisa como foi feita essa encenação daquele trecho, né? Ou compara, também pode comparar a animação com o filme, né? Você vai ver que a linguagem da animação é bem diferente da linguagem do filme, né? Então, dá para fazer essa comparação. Ou então, se não quiser trabalhar com Morte e Vida Severina, pode escolher um outro poema do João Cabral de Melo Neto, que tem esses aqui, ó, anteriores, né? Por exemplo, ó, esse Paisagem com Figuras são outros poemas, né? Então pode escolher outros poemas, um ou dois, ou quantos quiser, né? E analisa relacionando com o que está sendo dito nos documentários, né? Aqui, tanto esse quanto esse, as características do autor, né? O que vocês conseguem encontrar nesse poema escolhido que tem a ver com o que é dito nos documentários. Tudo bem? Mas eu vou mandar por escrito a atividade para ficar mais bem definido, né? É isso. Tudo bem, Edvan? Tá. Qualquer coisa, se tiverem dúvida durante a realização das atividades, vocês podem mandar a pergunta também, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, certo? Beleza, professor. Bem, professor. Tá, então, por hoje, alguém tem mais alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Por mim tá tranquilo. Para mim também. Se tiver alguma dúvida, eu envio para o senhor. Então tá. Então por hoje é só. Assim, é isso aí. E daí o material para a próxima semana eu vou postar aí na medida do que eu conseguir também, porque vai aparecendo um monte de coisa. Tá bom? Não tem problema, professor. Fica tranquilo. Então, beleza. Então, um bom final de semana para vocês e a gente vai se falando aí. Bom descanso, professor. Boa noite. Professor. Até a próxima. Obrigado. Até mais.